do que relatar sobre esse assunto. O que acontece conosco quando nós daqui se vamos? Vai depender muito da situação. E eu garanto a vocês que essas pessoas, por mais que esteja escrito lá no Evangelho, não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça sem que o Pai permita ou saiba. Isso é uma coisa muito profunda, porque dá a impressão que o Pai sabia que essas pessoas seriam naquele momento, naquela hora exata, estar ali e serem retiradas desse plano, assassinados, juntos, coletivos. Né? Aí temos várias questões que entram nesse fundamento espiritual. Dentro do fundamento espiritual, cada um colhe o que planta. E isso é infalível. Não importa que circunstância se dê o seu desencarne. Não importa como vai ser o seu desencarne. A espiritualidade costuma dizer que quem vai morrer de faca não morre de bala. Mas, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. É uma palestra em que o palestrante usa muito esse termo. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. E ele perguntou se alguém ali sabia o que era livre-arbítrio. Eu disse que livre-arbítrio é uma coisa que a gente tem, mas que a gente não pode usar. Pararam para pensar. Livre-arbítrio é aquilo que eu tenho, mas que eu não posso usar. Daí, a partir do seguinte princípio, partindo da priori, que se você tem algo, é claro que você pode usar. Então isso fica, como nós chamamos, subjetivo, ou seja, você pode e você não pode usar. Agora, você pode usar ou você deve usar? Essas são as etimologias das palavras que nos complicam muitas vezes. Eu posso usar o meu livre-arbítrio? Posso. Eu posso voar? Posso. Por segundos. Posso saltar do avião e estou voando. Por segundos. Chegou lá embaixo e acabou. Mas eu posso. Eu posso me matar? Posso. Eu posso matar alguém? Posso. O que eu não posso? Essa é a questão. Quero que vocês agora me deem alguma coisa que vocês não podem fazer. Me digam. Vamos trazer aquela vinheta do Pânico que eu cliquei. Adoro aquela vinheta. A parte mais interessante do Pânico é aquela. Por favor, uma pergunta. Vocês têm alguma coisa que vocês não podem fazer? Vai, uma coisa aí. Fazer alguém viver depois de realmente morto. Olha que profundo isso. Pode. Lázaro. Pode. Aí foi lá nas últimas das últimas já. Pode, mas pode. Pode, eu já vi isso aqui também. Já vi aqui dentro, nesse chão branco. Ele está vivo ainda para contar aqui a verdade. E queria chamar o sabão. Alguma coisa? Não, né? Existe alguma coisa nessa terra que não pode? Não. Você atravessar a parede. Aí, né? Aí o confronto de matéria com matéria, correto? Certo? Mas pode ser que nesse balo que você atravessa, você está vendo que você morre, você passa o espírito lá de lá. Mas o corpo não. Né? Então é uma lei. Né? Uma lei da terra. Certo? Mas aquelas leis que transpondem entre terra e espiritual, aí é que estão as questões. Nós podemos. Esse princípio de poder que Jesus tinha de soberania, ele nos ensinou que nós podemos ser iguais a ele. Porque o lugar de dizer que era filho de Deus, ele não nasceu de Deus, ele nasceu de uma mulher. Subentende-se que então ele é um homem em carne, só que ele usava 100% do seu cérebro, que é a ideia da nossa evolução humana, que nós não usamos totalmente o nosso cérebro. Então algumas degenerações dos nossos corpos, como a autocicatrização instantânea, poderia ser, né, ser comprovado cientificamente que a mente humana consegue fazer isso, acelerando este processo. Então tem umas coisas absurdas desse mundo por aí material que confrontam muitas vezes com o plano espiritual.
Por isso que eu gosto muitas vezes do ateu, que ele parte desses princípios e coisas que você não pode, e que alguns relatos espirituais provam que sim, que pode. Voltando às nossas questões espirituais com relação ao desencarne. Quando nós desencarnamos, prevalece e não muda e não altera tudo aquilo que você plantou. Existem situações que são acontecimentos que são acidentes, nós chamamos assim. Mas não um acidente de estar na placa 80 por hora e você andar a 120, que são as fatalidades. Essas fatalidades, muitas vezes e às vezes, não estão prescritas por Deus por conta da lei material. Quando se fala lei material, é a lei de um corpo, nosso corpo, não atravessar a parede. Então qualquer objeto que vem de nosso encontro pode nos causar um dano ou uma fatalidade. E isso não dá para ser previsto, por mais perfeita que seja a lei espiritual. Quando eu ou alguém extrapola isso, daí você é vítima de alguém. Existe um filme, ele é antigo, mas seria interessante para relatar muito bem isso. As 5 pessoas que você encontra, olha o nome do filme, as 5 pessoas que você encontra antes de ir para o céu. As 5 pessoas que você encontra antes de você ir para o céu. É um filme antigo, porém, vou contar só um episódio para vocês. Um homem pilotando seu carro numa velocidade normal. Eis que 2 crianças jogavam bola e a bola corre e atravessa a rua. A bola. Atrás da bola sempre vem atravessa na frente do carro. O que acontece? Ele freia. A natureza humana já criou o sangue que é. Mas, com um susto, o homem que pilotava o carro, assustado, desvia da criança, freia, desvia, mas tem um ataque cardíaco. E morre. Mas não vai para o céu. Ele fica lá esperando a criança que matou ele subir. Está errado? Se estivesse errado, nós não acreditaríamos num Deus justo. A criança matou ele. Por quê? Porque será que na rua, no lugar da criança joga bola? Tem uma das. Então, aquela criança, por ideia, intercessão, permissão do pai, não sei. Nesse enredo todo, acontece que o homem não consegue ir ao céu sem antes ter com a criança e entrar em paz, em acordo. É um dos filhos. Depois tem mais as 4 situações. Que elas se dão desenrolar e vem uma explicação, etc, etc. Então veja quantas vezes nós negligenciamos alguma coisa que colocamos a vida de alguém em perigo. E estaremos respondendo por isso. Neste caso específico, eu deveria ter procurado e não procurei a palavra Bataclan. Mas se eu não me engano, as mulheres antigamente falavam que Bataclan era zona. Estou errado? Então não sei se eu deveria esse termo. Então vou estar mentindo se eu souber. Mas o que faziam essas pessoas no Bataclan? Conhece esse termo, Bataclan? Um termo antigo. Mas é o nome da boate lá, não é? Boate? Era uma boate? Não era uma igreja? Então nós temos hoje o mundo vendo pessoas como vítima por conta de, eles estavam na promiscuidade, não sei, estavam fazendo alvoroço, não sei, estavam louvando o Satã, não sei, será? Hã? Que show? De rock? Gospel. Entendeu? Aí você tem algumas coisas, alguns argumentos para justificar essa estada lá. Ou não. Porque eu conheço muita gente que escuta rock e é gente fina pra caramba. É artista plástico e expõe o mundo inteiro. E eu odeio esse negócio de cocaína. Sabe? Então daí você usa o rock, que tem 80 anos, ele usa o rock para estimular ele nas suas pinturas. Por incrível que pareça. Daí você tem um confronto, daí você tem alguém que
que essa situação tomou uma repercussão nacional. Até pouco, eu estava conversando com o Arnaud num santuário, né? Deixa eu ser um santuário, estava conversando com o Arnaud no santuário, e o senhor Arnaud disse que em algum lugar já foi até bombardeado, em retaliação. Mas foram eles? Foram aquelas pessoas que foram bombardeadas, que morreram agora no bombardeio de retaliação, que explodiram, que mataram? Sabe? Então, o mundo está sem a energia espiritual divina nos corações. Esta é a grande verdade. Independente desta situação ou daquela, um fio de cabelo não cai na nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. Essa situação, por mais repercussiva que ela tenha sido, ainda está dentro dos planos que já foram pré-anunciados lá atrás. Se vocês procurarem dentro do Evangelho e a Bíblia, vocês vão ver que esses momentos que nós estamos passando têm tudo a ver com o Apocalipse e com as Escrituras, dizendo que vocês vão ouvir falar de guerras. Vocês verão nações se levantando contra nações, e ainda assim não será o fim. Mas a minha vinda estará muito próxima. Então vejam só, nós trabalhamos com a ideia de que Jesus foi pré-anunciado por Daniel e outros profetas lá atrás. E Jesus fez as suas pregações dizendo: eu voltarei. Se eu voltarei, é alguém que foi. Ele não estava aqui. Dentro dos nossos preceitos espirituais aqui, nós tivemos informações importantíssimas sobre a volta do Cristo. Não é a volta de Jesus. É Jesus, o Cristo. Ele é Jesus de Nazaré. Que fique bem claro isso. É o Christian de Paranaguá. É o Christian TI, técnico informático. Nessa mesma vertente, Jesus era o poder crístico manifestado no corpo humano. Por isso que era Jesus o Cristo. Podia ser o Manuel o Cristo, podia ser o Antônio o Cristo, mas naquela situação era Jesus. E Jesus era um nome comum, como José, Maria, Cristian, Lélia, assim. Nome comum entre eles. Porém, ele era um manifestado, um manifesto, um avatar, ou qualquer outro nome, um profeta, outros nomes que se dão. Quando ele teve essas manifestações, ele tinha o seu legado, e ele fez os seus prenúncios das coisas que nós passaríamos. E a das mais interessantes que ele disse foi: não há juventude tão perversa igual a essa. Por isso que as palestras que eu já falei para vocês, das crianças brilhantes, vindo para contrapor com essa juventude perversa, afastando-se da verdadeira espiritualidade, independente das circunstâncias que elas se encontrem, independente da situação que seja o seu desencarne. O que vai prevalecer não é a situação, e sim o conteúdo de cada um. Aquilo que é seu lhe pertence. Existe uma passagem dos últimos dias que diz assim: nos últimos dias haverão poucos trabalhadores e muito trabalho. Nos últimos dias haverá duas pessoas no campo. Uma será levada e a outra será deixada. Haverão duas pessoas lavando roupa. Uma será levada e a outra será deixada. Agora eu pergunto aos senhores: será melhor ser levado ou ser deixado? Se existirá uma colheita, e nós estamos passando por este momento, a ceifa. E agora? É melhor ser levado ou é melhor ser deixado? Por favor, Adilene. Pergunte-se, responda, não tenho medo. Nós estamos juntos para aprender. Eu também demorei tempo para saber se eu queria ser levado ou queria ser deixado. Normalmente, quando o pai sai para trabalhar, a gente quer, não se preocupe, ele vai trabalhar. Mas quando o pai vem e está dizendo que vai embora, eu quero ir com meu pai. Dá uma choradinha que ele aguenta. Então eu fico analisando essa circunstância de meu pai está vindo, quero saber se ele vai me ver para me buscar ou se ele
superior do que está. E aí? Nunca pensaram nisso? Se é melhor ser elevado ou ser deixado? Eu estou indo. Quer ser elevado? Duas coisas. Ah, tá. Desses acontecimentos, nós já tivemos as informações para vocês entenderem. Uns falam arrebatamento. Isso. Também não se explica-se como seria. Nós já tivemos arrebatamentos aqui, mas no sentido de o Espírito sair e voltar. Ver todas as coisas e voltar. Para nós isso é arrebatamento. As outras teorias que dizem que arrebatamento é ser levado igual foi de fogo vir e ser levado por completo ao ponto de não se saber onde está o seu corpo. Teria-se um corpo insepulto. Mas nós não acreditamos muito nessa teoria por conta da lei da terra. Porque o que é da terra fica na terra. Não pode ser levado. Né? Deus não faria isso. Porém, então seria melhor ficar. Porque, a partir do princípio que você nasceu, você tem um resgate, senão seria mentiroso o resgate. Mas também teria a passagem que se diz, nos últimos dias, os dias serão encurtados por conta daqueles que já são eleitos, aqueles que já estão prontos para serem levados. Mas se os dias serão encurtados por conta dos eleitos, não é para os eleitos irem, é para os eleitos ficarem e transformarem junto com aqueles que já estão nascendo nesta terra, uma terra suportável. Porém, a marca do 666, eu estou falando para vocês, não o que eu penso, sim o que eu já aprendi com a espiritualidade. A marca do 666, que todo mundo pensa que é um chip, que até a própria Dilma já aprovou, a nossa presidenta, a marca do 666 para a espiritualidade é um termômetro. Não sei explicar para vocês o que é isso, mas seria uma frequência. Para vocês entenderem, nós no momento lá, para vocês entenderem, 666 é um termômetro, que quando chegar no 666, aí vocês não têm mais jeito. Porém, nós trabalhamos para que não exista isso. Porque o Deus Criador não vai destruir algo que Ele criou. Ele vai poder criar algo mais primitivo para acomodar os primitivos neste planeta. Por isso que a gente acredita na teoria do Excelsius e Polaroid, que são dois planetas primitivos criados, mas eles estão lá atrás da Terra, não estão caminhando como a Terra está para a quarta dimensão. Eles estão criados lá atrás para aqueles que não conseguirem ficar na quarta dimensão continuem a sua evolução nesses dois planetas, que são dois planetas parecidos com o tempo de dinossauros, enfim. Vai ter que começar tudo novamente. Não começar tudo novamente porque vai mais ter consciência ao tempo do dinossauro. Então já vai saber o que é fogo, vai saber o que é água, tudo mais vai ter os sentimentos primitivos ainda. Os tribais, os medievais. Assim funciona. Porque nós estamos vivendo em eras medievais. É impossível um homem, com a sua alma, sua plena consciência, no século XXI, onde se acredita em todas as teorias possíveis, que se acredita na questão da evolução humana, um humano cibernético, um humano tomando pílulas capazes de ir a 120, 115 anos de idade, aparelhos fantásticos, cérebros implantados, pessoas implantando chip para poder ter uma visão, uma audição melhor, poder falar. Existe, né? Aquele homem na cadeira de roda que ele escreve com o pensamento no computador, que você conversa com ele, porque nenhuma parte do seu corpo funciona. Aí você quer que tudo isso se destrua, acreditando no arrebatamento? Não. Talvez exista, por conta do livre-arbítrio humano, um perigo para a nação total existir o resgate. Aí sim, a aparição daqueles que existem e residem na quarta dimensão para nos auxiliar. Quando isso for, talvez, o termômetro. Então não adianta nós pensarmos aqui que somos a única espécie sobrevivente ou vivente em toda essa constelação fantástica chamada Via Láctea. E aí se acredita em outras vias também. É egoísmo da nossa parte achar que quem já andou de avião aqui devem saber e notar quanto nós somos micróbios. Ali em cima, a alguns pés, nós somos micróbios. Nós somos formigas. Quando uma atitude
150 pés, nós somos formigas. Aquelas formigas que nós vemos que temos um mundo paralelo com o nosso. É um mundo paralelo, é nosso junto. Será que elas não veem com a sua inteligência que nós somos deuses? Ou deuses insanos? Não sei. Quais são os julgamentos da formiga para conosco? Elas têm a sua vida particular. Não tem? Nós temos a nossa. Será que somos somente nós? Resultado de uma explosão? Não. A simetria galáctica é perfeita. E a espiritualidade que nos auxilia trabalha com esta matemática, a perfeição. Quando um mediador incorpora um guia espiritual e ele fala de algo que só você muitas vezes sabia, dentro de um quarto ou numa cidade distante, só ele sabe, só você sabia, e a entidade relata, você diz assim, nossa, esse é poderoso. Mas muitas vezes a entidade relata numa linguagem assim, simples. Deixe meu filho, não vá para esse caminho que você está indo, que o meu filho vai sofrer. Parece que não quer dizer nada para você. E muitas vezes ele está falando aquilo que no futuro está. O futuro a Deus pertence, sim, mas se eles são avançados, e nós acreditamos que eles são iluminados, a luz dele e a visão deles são muito mais acima da nossa. Então teríamos que ser pelo menos obedientes. E nessas plantações nossas particulares, no momento da colheita, independente que seja o momento, prevalece aquilo que você sente, prevalece aquilo que você é, e nem o que você está fazendo. Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, eu estou sendo uma pessoa, vou me julgar, uma pessoa com as melhores intenções de ajudar vocês. Vou me julgar. Eu vim com esta intenção. Eu deveria ser, mas a minha intenção deveria ser, vamos nos ajudar simultaneamente. Mais ainda, né? Aí nós estamos trabalhando a nossa unidade. Mas será que é de fato isso mesmo? Está escrito aqui em algum lugar que essa é a minha intenção? Não está. Então quem pode me julgar de fato? Se nem eu mesmo não consigo julgar. Mas dentro de todos os juízes eu sou o melhor, de mim mesmo. Só tem um melhor que eu, é Deus. Que Ele julga o meu íntimo, aquilo que eu estou sentindo de fato, aquilo não que a minha consciência, nem minha consciência, nem o pensamento percebe. Então homens, muitas vezes, que cometem este desatino, tirando a vida de 120 pessoas, talvez, digam os senhores, eles nem pensando estavam. Lembra do fanatismo que eu falei algumas palestras atrás? De serem impulsionados, de serem espíritos tão jovens muitas vezes, porque o espírito, quando ele é muito jovem, ele faz muita besteira na Terra. Se o jovem já faz muita besteira na Terra, imagine o espírito jovem num corpo jovem. É um desastre. Né? E muitas vezes a gente quer entrar no jovem, dizer para o jovem como ele tem que fazer as coisas, mas às vezes nós temos que deixá-los aprender essas coisas e fazer melhor que nós ainda. Não impede de nós darmos os nossos conselhos. Mas o espírito, muitas vezes jovem, ele é muito fácil confundido. O espírito, quando é jovem, não tem a proteção espiritual que dá a nós discernimento se estamos fazendo certo ou errado, nós somos facilmente comandados. Não só por trevas espirituais, mas por homens e pessoas. Aí vem a situação do nascimento dessas crianças brilhantes, das crianças índigos, crianças azuis. Eles são incorruptíveis. Eles já vêm com essa mentalidade, com esse espiritual pronto. Então eles vêm para nos ajudar. Por que eles vêm nesse momento e não vieram lá no tempo de Cristo? Porque agora nós estamos passando o momento da quarta dimensão. Agora é o momento deles começarem a populacionar o mundo e transformar esse mundo num mundo melhor, ajudando o termômetro a chegar no 666. Então não importa, não que não importa, não importa que circunstância se dê ou desencarne, é importante que o indivíduo esteja pronto para o desencarne. Eu acredito que todos nós aqui temos um conceito de céu. Céu é uma coisa boa, correto? Por favor, responda as minhas perguntas. Obrigado, interajam. Todo mundo tem conceito de céu é bom, certo? Muito bem.
Agora a pergunta é, quem daqui quer ir para o céu? Não é a mesma quantidade. Quer ir para o céu? Muito bem. Tá, agora para ir para o céu, nós precisamos morrer. Certo? Agora a pergunta que não é diferente do quer ir para o céu, que o céu é bom. Não é diferente, ela é igual. Quem aqui quer morrer? Agora. Estou com uma faca. Pode escolher faca, tiro. Quem quer morrer? Tá bom, vai que seja do coração. Agora não. Por que não? Da onde esse medo da morte? Sim. Exato. Então, se há uma coletividade e Deus acredita e faz as nossas vontades, nós queremos viver. Então, Deus veio para nos dar essa oportunidade de viver. Então, Ele não vai destruir este mundo. Não vai destruir este planeta. Talvez o homem que não tem esta consciência não queira fazer isso. Né? Falamos da bomba atômica lá atrás. Se foi criado, a partir do princípio, ele quer usar. Ele vai usar. Em algum momento ele vai querer fazer isso. Mas esperemos que não. Que essa consciência espiritual se dê logo. Mas parece que nas histórias das nossas vidas e dos nossos antepassados, parece que as coisas só melhoram quando existem grandes catástrofes. Vejam a natureza. A natureza, ela dá a sua resposta ao homem. Estourou uma barragem em Mariana, em Minas Gerais? Sim ou não? Sim. Alguém tem que segurar. Quem fez a barragem? Foi Deus? Não. Mesmo assim, uma barragem naquela proporção, naquela violência da natureza, quantas pessoas foram mortas? 26 desaparecidas. Mariana está violenta, né? No momento que ela se dá, as histórias de salvamento desse povo que mora no mato, mas esse povo mais retirado, um povo mais simples de conhecimento, vamos dizer assim. Como que teve aquela senhora que pegou a filha que não andava, subiu o morro assim, quando não fosse, sabe Deus da onde? E todas as histórias que vocês já perceberam e vocês foram ouvindo. A natureza, 26. O homem, 120. Mas o impacto do homem, que o que ele colocou nessa represa, quantos ele prejudicou? Muitas pessoas. Milhares de pessoas, não 120, milhares de pessoas. Ali dentro do homem. Então esse termômetro que eles falam, são todas essas coisas, em que nós não percebemos qual é o seu termômetro hoje. A ponto do que você está prestes a fazer. Eu relatei para vocês, há semanas atrás, um sentimento que nasceu em mim, que eu nunca tive em todos os meus anos dentro da instituição atendendo dependentes químicos, que o povo chama de drogado, adicto, tenório, gente louca, perversa, assassinos, traficantes, maconheiros, sem vergonha, safados, tudo que você poderia imaginar de pejorativo que se dão a eles. Mas junto com todas essas pessoas que eu vivi com eles há muito tempo, já, claro, né, tivemos os nossos, como diz o Catarina, entreveiro, já tivemos muitas afrontas, mas que se transformaram em perdão dias depois, por conta da razão e da intenção. Não se leva pessoas para dentro de um centro de recuperação para fazer mal para elas. Não se leva pessoas a um centro de recuperação para serem maltratadas. Se leva para dar uma educação espiritual. Se leva para se tratar aquela pessoa na sua alma. Mas o impacto, né, as divergências, os conflitos são inevitáveis. Correto? Mas não veio deles. Aquela pessoa que me fez botar um sentimento muito triste, não são os sentimentos nobres. E se não por conta desse termômetro, a ponto de quê? Por que eu tive essa vontade, de repente, do nada, assim?
Não, fui policial dos comportamentos lá atrás. Eu já vim falhando nas minhas proteções. Eu falhei nas minhas proteções para sentir o que eu sinto. Então eu não devo culpar ninguém. Ninguém me colocou, por exemplo, os antigos dizem assim: ah, Beltrano fez tal coisa porque estava de cabeça cheia. Já ouviram isso? Ninguém enchia, ele estava completo. Então estava faltando alguma coisa nessa cabeça que alguém veio e encheu. Então pense bem se a sua cabeça não está um pouco vazia e alguém vem e coloque álcool nela. Para não falar, né? Mercadoria. Alguém enche a sua cabeça ao ponto de, né? Está vazia, está por aqui, preencha com alguma coisa, pelo amor de Deus. Preencha, para que ninguém faça a sua cabeça. E é o que acontece muitas vezes com o espírito que é novo. Ele é desvinculado aos conhecimentos espirituais e aos conhecimentos de causa. Porque nós passamos por encarnações para aprender, para nos lapidar. E às vezes o espírito novato, né, ele não tem isso. Ele é fácil comandado. É aquela famosa Maria vai com as outras, mas o João também vai com os outros. Né? Não bota só a mulher no meio. João também vai com os outros. E hoje nós temos muito mais João indo com os outros do que Maria indo com as outras. Se bem que dá quase a mesma coisa. Né? Essa é a questão espiritual. Então, independente de ser o João ou a Maria que vai com os outros, se ele é novo ou não, vai prevalecer aquilo que ele está fazendo. Mas acima disso, aquilo que ele está sentindo. Então, a sua intenção, quem julga é o Deus. Não importa o qual você acredita, se um ou vários, o único ou vários, será julgado de acordo com os seus comportamentos, porque pensamentos geram comportamentos. Haverá, voltando aqui, quando nós recebemos os relatos da vinda do Cristo, eu falei a questão do avião, em 99, 2012, por volta de 2010, mais ou menos, nós tivemos a informação espiritual que o Cristo estava a 30 pés da terra. Anteriormente, a mais de 200, uns anos atrás. E no ano 2010 para cá, mais ou menos, ele estava a 30 pés. Aí você se pergunta, como isso? A presença crística para o seu acoplamento a um corpo nesta terra, não sei se vai se dar dessa forma, mas vejam que ela é proporcional. Quando se fala, por que Deus não vem e resolve tudo isso? Porque se a presença do Deus aqui resolveria muitas coisas, do tipo, o jeito de vocês irem para o céu agora é assim. O Deus chega aqui agora e leva todo mundo para o céu. Será? Está preparado para ir para o céu? Está tudo, os perdões catalogados lá, das ofensas que você recebeu, não é só as ofensas que você proferiu que você tem que pedir perdão. Das ofensas que você recebeu, você também tem que se perdoar. Porque se tem uma coisa que o Deus não gosta, né, é carregar mágoas das ofensas que os outros te deram. É aceitar a ofensa que o outro te deu. Quando eu ofendo alguém, e esse alguém leva a minha ofensa por toda a sua vida, ele está carregando aquele fardo por livre arbítrio. Então, quando eu tenho alguém que não fala comigo, aquela pessoa tem um cargo comigo. Quando eu tenho alguém que eu não falo com a pessoa, eu tenho cargo. E se tem uma coisa que não passa na porta estreita do céu, é esta dívida, fora as outras. Então você está pronto agora, nesse exato momento. Vai entrar já? Não está. Está na porta já. Estou aguardando o meu sinal. Ele pode entrar aqui agora e levar todos nós? Um será levado e o outro será deixado? Quem será levado? Aquele que não tem mais jeito para morar num outro planeta primitivo e vai ficar aqui para ver a nova terra? Porque a promessa é: descerá do céu a nova Jerusalém. Existe uma passagem de João, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, que ele falava assim: vi do céu descer a nova Jerusalém.
E ele relata as luzes que ele via como cores de pedras preciosas que ele conhecia. Parece uma nave, né? Alguém já viu? Bom, quem já subiu e está descendo a serra, né? E está limpinha a serra, você vê lá embaixo na cidade, não vê? Chama Reis, né? Então ele viu esta cidade descendo. Não parece uma nave? Se inverter a cidadezinha da para cima, não parece uma nave? É uma coisa de se pensar. Será que é a luz de Deus descendo sobre a terra e vai viver nessa terra nova Jerusalém? Porque ele via lá uma Jerusalém, eles citaram uma cidade, né? Porque se fosse uma nave, fosse outra coisa, não tinha como dizer isso. Eles não tinham argumentos, né? Não tinha base para poder falar sobre isso. Mas o fato é que nós estamos prontos para essa partida. Aquelas pessoas no Bataclan estavam prontas. As que foram bombardeadas agora estavam prontas dessa retaliação. Aqueles que estão morrendo na Síria e em outras cidades, não vamos longe das nossas favelas, no nosso dia a dia. O rapaz que foi morto sábado ali no Jardim Guaratuba, estamos prontos ou não? Você quer ser levado ou você quer ser deixado? Mudaram agora? Vocês querem ficar? Querem ficar? Porque o plano divino já vem meio que embutido na cabeça aqui. Proteja a sua vida. Defenda a sua vida. Tente e faça tudo para viver bem. Porque todas as coisas que nós precisamos, não o que queremos. Que, pois, se quiser, todo mundo que vivia de Ferrari, morava em mansão, casa de piscina e ganhava dinheiro sem precisar trabalhar. Mas não é assim que funciona. Então isso é um querer. Agora, tudo que você precisa é de acordo com o vosso merecimento. Deus vai nos colocando de acordo com o que nós merecemos, na medida que vamos aprendendo, para que a gente não se transforme exatamente num problema para o próximo. Já parou para pensar porque a sua vida muitas vezes é e tem esta dificuldade? Que você aprende com ela todos os dias? Você transforma a sua vida melhor, se você quiser, mas também se você quiser transformar a sua vida no inferno, você faz isso, porque você tem essa opção. Você tem a opção de fumar, e você fuma porque você quer. Não, mas não encontre outra explicação. Você fuma porque você quer. Você fuma porque você gosta. E você não larga porque você não quer. Porque muitas coisas a gente gosta e tem que largar. E se tem uma coisa que dói, é largar do que gosta. Mas muitas coisas que a gente quer largar gostando é algo que a gente precisa e não que a gente quer. E isso não se dá só à questão do cigarro. Isso se dá a todas as nossas escolhas. Muitas vezes eu preciso perdoar, mas eu não quero. Mas eu preciso. Eu preciso receber perdão. Eu preciso dar o perdão. Lembre-se que há muito pouco tempo atrás, as pessoas desencarnavam na sua cama, chamando todos os parentes, e enquanto aquele parente não chegava, o espírito não partia. Isso não é longe, isso é pouco tempo atrás. E difícil o espírito que passou nesta terra, fez o seu legado, não foi um espírito complicado. Caetano Munhoz da Rocha Neto é o patrono do Instituto, né? Isso. Conhece a história deste homem? Ele viveu o seu legado, tudo que um homem sonha em fazer, na constituição de família, na constituição do seu trabalho, e depois que tudo consumado como ele desejou, chamou todos ao redor da sua cama, se despediu, falou, explicou, fechou seus olhos e partiu. É desta forma. Por que está atrelado a nós a violência? Por que está atrelado a nós essa grande confusão mental com relação à espiritualidade? Se a espiritualidade é uma matemática perfeita, o seu dia de desencarne está pronto. Se está escrito, um dia será lido por Deus nosso Senhor. Antes disso, nenhum homem toca em você.
Porque 1000 cairão à tua direita, 3.000 à tua esquerda, 100.000 à tua direita, mais 400.000 atrás, isso é bíblico. E tu ficarás de pé. Mas isso parte do princípio de querer, desejar, trabalhar para isso, buscar isso, e aí tu será protegido. Ouvir e saber, muitas pessoas escutam, mas poucos ouvem. Muitas vezes a pessoa vem aqui consultar com o mentor espiritual, ela escuta tudo que alguém fala, mas não ouve nada. Existe uma diferença muito grande nisso. Muito grande nisso. E se eu, vou contar minha história particular, se eu naquele dia, não vou contar a história triste, mas vou contar era um dia muito difícil para a pessoa Ledes. A pessoa Ledes passava por problemas financeiros, particulares. Pessoal não, porque a minha pessoa, graças a Deus, sempre foi bem resolvida. Mas eu tinha necessidade de saber por que o meu sofrimento com relação externa, né? Foi atacado de várias formas. Não que isso tenha mudado, eu só sabia lidar com isso. Mas aquele dia para mim era muito difícil. Não ter onde você ir, não ter onde você morar, não saber que hoje de manhã você não estava empregado e você não sabia para onde ir. Não sabia para onde ir. Eu morava aqui, ó. Tinha uma paredinha aqui atrás e um quartinho pequenininho. Dessa sala que você está imaginando. Eu morava ali, eu dormia aqui no centro. Dormia bem aqui. Eu já morei aqui. Eu morei aqui, já dormi na cozinha. E esse dia foi muito difícil para mim, que eu tinha que sair daqui. Era uma necessidade, eu precisava sair daqui. Mas Deus sabe o que faz. E naquele dia, um mentor espiritual chamado Ogum Quebra-Demanda, que é aquele que fala às quartas-feiras aqui, a todos os senhores, ele disse para mim um dia: meu filho, hoje você está sendo, estava sentadinho no chão ali, bem naquela porta da cirurgia lá. Meu filho, aqui. Um dia você vai se transformar num grande homem. Então naquele momento eu era um menino. Eu era um espírito infantil, um imaturo. Escute bem o que esse caboclo está falando para você. Um dia, você está agora sentado aí, chorando, sem saber o que fazer da vida, mas eu digo a você, eu não me chamo como que é uma demanda se eu não transformar você num homem, porque você estará falando de pé quando muitos estarão sentados e no final de tudo isso, eles baterão palmas para você. E isso eu lembro todas as segundas-feiras, ou palestras que eu faço por onde eu vou. Cada vez que eu encerro aqui, eu torço para que vocês não batam palmas, para que ele esteja errado. Mas a verdade foi a minha escolha lá atrás, de ouvir o que ele disse, não escutar. Porque quando um homem não tem mais o que fazer, às vezes, ele pensa em tirar a sua própria vida. Mas alguém, por uma razão espiritual, diz que você tem jeito, que você tem conserto, que você vai conseguir. Você diz, mas não tem como. Aonde eu estou aqui? Para onde eu vou aqui? Eu não tenho para onde ir. Em 15 dias. Eu às vezes escuto aqueles contos evangélicos, o pessoal dá depoimento. E eu acredito no que eles falam, porque eu passei por isso. Em 15 dias eu estava empregado. Eu já tinha uma bicicleta novinha, nova. Eu ganhei de presente. Aí naquele tempo, em 15 dias eu tinha um quarto para morar, eu tinha um emprego, eu ganhei toda a mobília do quarto, desde geladeira, fogão, bujão de gás, tapete para sentar, perfume, kit. Meu Deus do céu! Assim, da noite para o dia, até videocassete eu ganhei. Hoje eu não sei no DVD, né? Estou aceitando ainda. Mas ganhei tudo. TV 14 polegadas, enfim, aquela semana de comecei a trabalhar por semana, ganhar por semana. E eu não deixei a minha fé me abalar. Depois eu tive outras dificuldades. Eu saía lá do Samambaia numa bicicleta, dessa bicicleta novinha, eu vendi ela e comprei uma bicicleta cargueira, que dinheiro para consertar o pneu dela. Eu amarrava uma outra câmera por fora, para amarrar o calombo do pneu. E eu vinha com um isopor para vender cachorro-quente na esquina da Clínica São Paulo. E eu vinha com essa bicicletinha fazendo barulho desde o Samambaia até o centro. Eu não sabia muito de cachorro-quente porque ele vinha anunciando. Para que hoje a minha fé fosse exercitada. E fazendo isso, morando lá, muitas vezes chegando 3, 4 horas da manhã, acordando às 6 para trabalhar no novo emprego, eu nunca duvidei da espiritualidade. Eu nunca duvidei dos mentores dessa casa. Em nenhum momento. Quando muitas vezes acontecem algumas coisas pessoais e colocam a culpa no centro e nunca mais aparecem aqui.
Porque a culpa não é do centro. A culpa não é dos mentores espirituais. A culpa é de você não interpretar o que você está passando agora. Se eu acredito em reencarnação, eu acredito que aquela pessoa que me ofende, me persegue, ele tem um algoz, e eu preciso perdoá-lo. E para eu ir para o céu, que eu tanto sonho que ele é um céu espiritual, que ele é um céu maravilhoso, eu não posso levar as amarguras que me deixam inflado e eu não passo na porta estreita que é o céu. Simples assim. Mas eu preciso pensar assim. Mais do que pensar, eu preciso agir. Então, se eu não acreditasse nas palavras daquele caboclo, que é uma entidade, que todas as quarta-feiras dá uns anúncios fantásticos do mundo para nós aqui, eu estaria aqui hoje. Talvez, na circunstância que eu estava, eu tirasse a minha própria vida. Porque eu não tinha plano. Eu não tinha para onde ir. Eu sairia daquele momento que eu estava falando com ele, sairia por aquela porta e eu estava morando na rua. Mas eu acreditei no que ele disse. E em 15 dias eu tinha tudo. Tudo. Por quê? Porque eu não perdi a dignidade. Porque eu não perdi a fé. E quem tem fé tem tudo. Então, se os seus desafios são gigantes para você, só uma coisa derruba esses desafios. É a fé. É aquilo que você sente. São as suas intenções. E quando se fala em atravessar a montanha, se fala em usar corda, se fala em ralar o joelho, se fala em se esforçar, se fala em faltar o ar muitas vezes, se fala em tempo, se fala em fome, se fala em sede, se fala principalmente em sacrifício. Mas, no final, quem chegar lá no cume, lá na ponta, e olhar a imensidão, vai ver como você é grande para Deus. Tenho certeza disso. Minha experiência própria. Beijo no coração de vocês e até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir.